O nome dessa canção é Tudo Pra Ti. Ela diz que ouço tua voz a me chamar, diz que o Senhor é dono de tudo que há em nós e que o mundo não nos atrai mais. E o refrão diz assim, que eu viverei só para ti, te entrego tudo que sou. Que nós possamos realmente cantar essa canção com os nossos corações voltados ao Senhor e que isso seja uma verdade vivida. Procurei, não encontrei. O mundo não me atrai mais, pois tu és tudo pra mim. Eu viverei só pra ti, te entrego tudo o que sou, o que há em mim, meu tudo enfim. Jamais serei o mesmo assim. Procurei, não encontrei. O mundo não me atrai mais, pois tu és tudo pra mim. Eu viverei só pra ti, te entrego tudo o que sou, o que há em mim, meu tudo enfim. São para o teu louvor, eu viverei só pra ti, te entrego tudo o que sou, o que há em mim, meu tudo enfim. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para ir, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aceitos como amigos de Deus, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
o teu sangue. A cruz mostra a tua graça, do amor do Pai, para nós, um caminho para Ele, onde posso me achegar, somente pelo sangue. Que é o teu sangue que nos faz brancos como a neve, que é o teu sangue que nos justifica, Pai. Somos gratos ao Senhor pela salvação, somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor fez por nós. Obrigado, Jesus. Que nós possamos voltar os nossos corações para o Senhor, que nós possamos nos lembrar da tua salvação todos os dias das nossas vidas, que nós possamos estar com os ouvidos atentos agora, o que vamos aprender, e que o Senhor use o Daniel conforme a tua vontade para expor da melhor maneira possível a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Começar as coisas e não terminar é um problema sério, é um negócio chato na vida da gente. Quando outros começam um projeto com a gente e não concluem, dá uma dor de cabeça danada. Existem pessoas que têm problema de descontinuidade crônica, são dispersas. Começa uma faculdade, não termina. Entra num relacionamento e termina, começa outro e termina. Não para em nenhum emprego, começa a estudar inglês e para. Isso realmente só causa mal-estar.
Será que o Evangelho é uma mensagem assim? Não é o caso do Evangelho. O Evangelho não é algo que começa em nossas vidas e de repente para deixando tudo por fazer. De maneira alguma. Nós estamos observando em Colossenses capítulo 1, versículo 3 a 8, e vendo que o Evangelho, segundo o apóstolo Paulo, é como uma semente. Ele progride continuamente produzindo vida e fruto espiritual. Em Colossenses capítulo 1, versículo 3 a 8, nós vimos na semana passada as duas primeiras etapas de progressão do Evangelho e como ele atua na vida de uma pessoa. Primeiro, o Evangelho é comunicado. A segunda etapa, o Evangelho é assimilado ou compreendido. Mas parar por aqui é esterilidade. Algo mais acontece nessa progressão. O que é? Qual é o percurso disso? Veja, antes de vermos o que Paulo diz que o Evangelho faz em nossas vidas, precisamos pensar rapidamente em algumas mentiras que estão sendo pregadas como verdades, como se fossem coisas que o Evangelho produz em nós. Por exemplo, nós temos ouvido a mensagem hoje de que o Evangelho nos traz e produz em nós enriquecimento material, prosperidade financeira. Outras pessoas têm oferecido uma mensagem do Evangelho que traz saúde emocional, saúde mental, cura interior. Alguns estão apresentando o Evangelho tão somente voltado para a restauração social. Então, dizendo que a mensagem de Jesus é uma mensagem para que haja o fim da fome no mundo, para que haja o fim da pobreza, o fim das injustiças. Vejamos a verdadeira trajetória do Evangelho na vida de uma pessoa. Lendo mais uma vez, Colossenses capítulo 1, versículo 3. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Paulo agradece, e agradece por quê? Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Depois do Evangelho ser comunicado e assimilado, as etapas de progressão e o que ele produz na nossa vida são fé, amor, esperança, frutificação e testemunho. Vamos olhar etapa por etapa. Começando no versículo 4, o apóstolo Paulo diz: temos ouvido falar da fé que vocês têm. O Evangelho, quando ele é comunicado e assimilado, ele é recebido com uma fé que é uma fé ativa. É crer com uma fé que não é inativa, que não é ilusória, que é falsa. O que é essa fé? Fé aqui nas Escrituras é tão somente um meio de provar e experimentar aquilo que Deus, o Pai, fez na pessoa de Jesus Cristo por nós. Em Colossenses capítulo 2, versículo 12, nós encontramos um esclarecimento sobre isso. Aqui diz o seguinte: isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus. Foi por meio da fé, diz Paulo, que os crentes de Colossos foram sepultados com Cristo e ressuscitados com ele. Ou seja, a fé é o meio pelo qual nós nos apropriamos da obra do Pai Celestial realizada em Cristo Jesus. É pela fé que morremos para o pecado e nascemos para uma nova vida. Permita-me fazer uma comparação simples. Estamos muito familiarizados com isso. Em todos os lugares para onde você vai, existe o Wi-Fi disponibilizado, o sinal disponível. Entretanto, a maioria das vezes é preciso uma senha para que você se conecte e possa usufruir daquela internet. Ela está ali, o sinal está funcionando, entretanto você não usufrui daquilo enquanto você não se conecta através de uma senha. A senha para você se apropriar daquilo que Deus o Pai fez em Cristo Jesus há 2000 anos atrás é a fé ativa, a fé salvadora em Cristo Jesus. Eu quero destacar
duas características da verdadeira fé cristã que Paulo apresenta aqui. Eu não sei se você percebeu, mas o apóstolo Paulo diz: temos ouvido falar da fé que vocês têm, e ele especifica, é a fé em Cristo Jesus. A fé ativa verdadeira tem um fundamento correto, e este fundamento é Cristo Jesus. Há muitos fundamentos errados de fé em nossos dias. Por exemplo, muita gente tem proposto fé na fé. A fé como uma virtude em si mesma, de modo que se eu confiar na minha própria atitude positiva na vida, as coisas vão dar certo. Existe a fé parecida com a fé na fé, que a fé é a fé em si mesmo. Você não pode se auto-sabotar. Você precisa confiar no seu potencial. A fé apenas como uma resolução moralista. Agora eu sou uma pessoa de fé, eu vou começar a fazer tudo certo e vou começar a seguir os caminhos de Deus. Existe a fé em santos e pessoas, em imagens, pastores, bispos, heróis da história da igreja, Maria. Bases falsas para a nossa fé. Fé em um Jesus Cristo menor do que o que ele é apresentado nas Escrituras. A fé num Jesus que é um modelo moral, a fé num Jesus que é um espírito brilhante, um ativista social, um curandeiro, uma criatura elevada. Não. A fé está fundamentada no Messias prometido, Jesus Cristo, Filho de Deus, que nasceu como homem na pessoa de Jesus de Nazaré, para morrer no lugar dos pecadores e ressuscitou para nos dar a vida nova. Este é o fundamento correto. Jesus Cristo, Filho de Deus. E a fé ativa tem também uma evidência correta. Nós ouvimos falar, é possível ouvir falar dessa fé. No versículo 4, Paulo diz: eu tenho ouvido falar. A fé ativa, genuína, não é desconectada da vida real, que não afeta em nada, que não impacta em nada. A fé que os colossenses colocaram em Cristo foi notada por Epáfras. Epáfras falou dela para Paulo. Paulo ficou sabendo, elogiou essa fé e reconheceu como uma experiência verdadeira com o Senhor. Isso levou-os a um compromisso com Cristo que era total, invisível e evidente. Os colossenses não apenas aceitaram intelectualmente alguma coisa que não interferiu em nada. Não foi algo estéril, improdutivo. Permita-me fazer uma comparação também sobre isso. Nós estávamos reunidos online no nosso grupo pequeno, ontem mesmo, e eu entrei primeiro, minha esposa entrou depois. Estamos lá batendo papo, e assim que a Cristina entrou, ela olhou os presentes e disse assim: Paulo, você cortou o cabelo. Acontece que minha esposa é muito perceptiva. E eu, num outro extremo, sou muito desligado. E, bom, esse nosso querido irmão Paulo ficou um tempão sem cortar o cabelo por causa da pandemia. E a esposa dele criou coragem e fez um corte bonitinho. E estava lá o Paulo, visivelmente de cabelo cortado. Algo evidente, algo claro que pode ser percebido num primeiro segundo, pela minha esposa pelo menos, e não por mim. Imagine nós acharmos que a fé em Cristo Jesus não é evidenciada claramente pelas pessoas ao nosso redor. Precisa ser. Essa fé ativa, ela se torna evidente a todos. Isso nos leva à próxima etapa de progressão do Evangelho. O Evangelho recebido com fé ativa produz o primeiro fruto, que é o primeiro efeito visível da fé, o amor por outros crentes. É disso que Paulo fala. Temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus, e ele continua: e do amor que tem por todos os santos. É muito bonito ver o próprio Paulo, apóstolo, falando desse amor e ele mesmo expressando esse amor de maneira remota. Ele está a 1.500 quilômetros de distância, preso, mas está preocupado com os crentes de Colossos. Ele ama os outros santos, como diz a Bíblia aqui. E ele se preocupa em escrever uma carta para ajudá-los a se livrarem das heresias e dos problemas que estavam vivenciando. O coração da gente, quando tem fé ativa em Cristo Jesus, transborda de amor pela igreja de Cristo Jesus, sendo este o elo perfeito que mantém a igreja unida. Perceba que este amor fraternal é a evidência mais clara de que o Evangelho está frutificando. Quando Epáfras relata para Paulo o progresso do Evangelho entre os colossenses, o fato que deixou isso
mais evidente foi justamente esse amor fraternal. É como Jesus disse em João: nisto todos saberão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Jesus não disse que a evidência de que somos seguidores dele são nossos trajes modestos, nosso linguajar evangélico, nosso moralismo. Essas coisas são importantes, mas Jesus disse que a primeira e grande evidência de que temos Cristo e cremos em Cristo é que nós amamos os nossos irmãos. Versículo 8 de Colossenses 1, Paulo diz: Epáfras nos falou do amor que vocês têm no Espírito. O seu amor pela igreja, o seu amor pelos irmãos é evidente. Você tem certeza de que você tem amado os seus irmãos em Cristo? Há um amor recíproco em sua igreja, entre os membros dela? Veja então que Paulo agradece a Deus porque os crentes tinham relacionamentos corretos. Primeiramente, um relacionamento correto com Deus, ligados a Ele pela fé em Cristo, um relacionamento vertical correto. E eles tinham relacionamentos corretos uns com os outros, com as pessoas, um relacionamento horizontal, estavam ligados pelo amor. Em 1 João capítulo 3, versículo 23, diz assim: este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros, como Ele nos ordenou. Esses são dois elementos indispensáveis da verdadeira fé cristã, e são coisas que não vão ser interrompidas, não haverá uma descontinuidade. Quando a fé verdadeira é colocada no Evangelho verdadeiro, ele vai produzir um amor verdadeiro uns pelos outros. Fé em Cristo sem amor é doutrina morta. Amor ao próximo sem fé em Cristo é sentimentalismo fajuto. Mas vamos para a próxima etapa. Nós temos como progresso então o Evangelho comunicado, assimilado, crido e que produz amor ao próximo. Essa fé e esse amor ao próximo tem um fundamento. O versículo 5 diz que esse fundamento é a esperança. Eu estou grato pela fé que vocês têm, pelo amor que vocês têm. O verso 5 diz: por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho que chegou até vocês. Então nós temos aqui a tríade, famosa tríade do cristianismo formada: a fé, o amor e a esperança. A esperança aqui é a esperança do futuro no céu. A certeza ainda não concretizada de que algo estava reservado para eles no céu, uma doce esperança convicta de um porvir com Cristo, sem o mal, sem o pecado, sem a morte. Essa esperança dirigia a vida daqueles cristãos. Veja alguns aspectos dessa esperança. Primeiro, o foco dela. O foco dessa esperança nas Escrituras é muito claro. Essencialmente é futura e celestial. É voltada para o lar, para a pátria celestial. Não está focada aqui na terra, nesse breve tempo de peregrinação. De modo que a morte, para quem tem Cristo, não é o fim. A morte não é a maior tragédia. A morte, para nós que temos Cristo, é o começo, é a porta de entrada, é o lucro, é a nossa bem-aventurança. E eles tinham os olhos do coração deles voltados para essa esperança celestial, o governo completo do Senhor Jesus Cristo ressurreto. Este é o paraíso, Cristo governando, e todos os benefícios decorrentes dessa experiência e a alegria decorrentes desse governo do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. Nosso destino é a morada eterna com Cristo. Nossa esperança não está em coisas terrenas, propósitos rasos e frustrantes, a busca por prestígio, posses, que faz com que a gente gaste nossos esforços e queime a nossa energia com coisas que não valem a pena. Quando nossa esperança não é o céu, mas a terra, nossa prioridade é passear por aí, fazer viagens, mostrar que somos inteligentes, atraentes ou bonitos. O nosso foco é estar com as pessoas e curtir, cuidar do corpo, trabalhar, ganhar dinheiro, estudar. Essas coisas nos dominam, nos prendem. Somos aprisionados pelo Deus das compras e do consumismo, da diversão, do entretenimento. O apóstolo Paulo está dizendo: o Evangelho desprendeu vocês disso tudo e colocou o coração de vocês na esperança celestial. O Evangelho é firme,
É uma promessa de algo que está seguro no cofre de Deus. Por isso o apóstolo Paulo diz aqui nesse versículo que essa é uma esperança que está reservada nos céus. Está trancafiada, uma promessa garantida. Ladrões não podem roubar, traças não podem comer. Porque Jesus Cristo subiu aos céus e deixou essa garantia. Nós estaremos com Ele. A fonte dessa esperança é o próprio Evangelho. É uma fonte sólida. É a obra de Cristo perfeita, completa. Ele morreu na cruz. Ele pagou integralmente o preço dos nossos pecados. Ele comprou para nós um lugar no céu. Este Evangelho, como temos visto, traz uma esperança, e uma esperança que é frutífera. Nos coloca num relacionamento com Deus e nos coloca num relacionamento de amor com o próximo. Mas não para por aí. O Evangelho tem essa progressão contínua e não se dispersa e não se interrompe. Ele é comunicado, ele é assimilado, ele é acompanhado de uma fé ativa, amor ao próximo, baseia-se na esperança celestial e ele frutifica. Versículo 6, o apóstolo Paulo diz isso. Este Evangelho chegou até vocês, por todo mundo está frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Evangelho produz vida espiritual, porque é uma semente que tem vida em si mesma e tem um poder penetrante e transformador. Quando ele é semeado num coração aberto, o fruto que é produzido são coisas que agradam a Deus. O versículo 10, o apóstolo Paulo esclarece e diz: e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra. Eu sublinho aqui esta expressão, frutificando em toda boa obra. Esse é o fruto. Boa obra, tudo aquilo que agrada ao Senhor. O apóstolo Paulo diz em Gálatas 5, o fruto do Espírito. Que boas obras são essas? Ele explica ali. É o amor, é a paz, é a paciência, é a amabilidade, é a bondade, é a fidelidade, é a mansidão, é o domínio próprio. Fruto do Evangelho é uma vida transformada, uma família transformada, uma sociedade transformada. Um infiel, um egoísta, um desesperado, um promíscuo, ele se torna fiel, confiável. Ele se torna alguém que ama o próximo. Ele se torna alguém que sabe esperar. Ele se torna um santo. Ele ama o próximo. Ele está cheio de esperança em Cristo Jesus. Ele produz esse fruto de uma vida agradável a Deus. E por fim, essa fé frutífera, essa saga dessa semente poderosa e frutífera termina aqui no texto na etapa da evidência aos outros. Evidência é uma prova, evidência é uma demonstração, um sinal. Uma vez alguém disse assim: se você fosse julgado por ser cristão, haveria provas suficientes para condenar você? O apóstolo Paulo viu provas concretas de que os colossenses haviam crido em Cristo. Versículo 4, como já vimos, diz que eles estavam ouvindo falar da fé que eles tinham. O versículo 7 diz que eles tinham aprendido o evangelho de Epáfras, e Epáfras falou para Paulo, versículo 8, do amor que eles tinham no Espírito. Nós brincamos agora há pouco que quando alguém corta o cabelo, isso se torna evidente. A mesma coisa quando alguém faz uma tatuagem, todo mundo percebe. Em geral, as pessoas gostam de fazer a tatuagem e mostrar para todo mundo. Será que nós estamos tendo um fruto visível de que o Evangelho encontrou espaço em nosso coração? Esse é o fato mais bombástico na vida de uma pessoa. E isso é que deve ser notado e falado em nós. E é isso que aconteceu com os colossenses. A experiência deles com o Evangelho era tão intensa que foi percebida por Epáfras, por Paulo e pelo mundo todo. O Evangelho é a própria graça de Deus. O Evangelho é Deus declarando um pecador como sendo justo. O Evangelho é Deus absolvendo o culpado sem méritos. E é Deus fazendo isso por intermédio de Jesus Cristo, aquele que expia e redime os nossos pecados. O Evangelho é Deus dando a esse pecador a posição de filho e herdeiro de Deus. E isso sim frutifica poderosamente. Eu não sei se você tem tido a experiência de começar coisas e não terminar.
ou se tem lidado com pessoas assim. Mas eu quero que você saiba que o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo não é assim. Ele progride, ele é comunicado, assimilado, produzindo fé ativa, amor ao próximo, esperança celestial, produzindo fruto de boas obras e evidência, de modo que todos podem ver. Pense e olhe comigo nesse momento e avalie isso. Será que eu acolhi este Evangelho em meu coração? Será que ele tem produzido esse fruto em minha vida? Tenha certeza que na dependência de Deus, alinhado com a palavra do Senhor, esta semente poderosa vai realizar tudo isso em sua vida. Vamos falar com o Senhor a respeito disso. Oremos. Pai Celestial, somos gratos pelo precioso Evangelho de Jesus Cristo, a boa notícia de que nossos pecados foram perdoados. Nós começamos um relacionamento duradouro contigo. Que esta semente produza fruto em cada um de nós. Nos ajude a provar tudo aquilo que o Senhor tem a fazer em nossas vidas. Obrigado pelo seu grande amor, amor incondicional, tão grande salvação. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Quero convidar você agora a cantar essa canção comigo, que diz assim: que Jesus seja o centro, que Jesus seja a fonte e a nossa luz, que Jesus seja a nossa esperança e que Jesus seja a nossa razão de viver. Quero convidar você a cantar essa canção comigo, em sua casa. Jesus seja o centro, minha fonte, minha luz, Jesus. Jesus seja o centro, minha esperança e canção, Jesus. Seja o fogo em meu ser, seja o vento a soprar, a razão de viver, Jesus, Jesus. Jesus seja o centro, minha fonte, minha luz, Jesus. Jesus seja o centro, minha esperança e canção, Jesus. Seja o fogo em meu ser, seja o vento a soprar, a razão de viver, Jesus, Jesus. Jesus seja a visão, meu caminho e direção,
soprar.